Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor nessa tarde, né? Mais uma tarde para a honra e glória do nosso Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém, queridos? Louvado seja Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado, né? A mim, Pastor Luiz, estarmos aqui mais uma tarde da bênção. Aleluia, né? Para engrandecer a Deus, para louvar o Senhor, junto com os irmãos, né? Que estarão entrando, estarão aqui conosco, né? E que nós possamos realmente nos alegrar na presença de Deus, né? Aleluia, porque a palavra dele vai ser lida, alguns pedidos de oração feitos, né? Deus é maravilhoso, irmãos, por até aqui ter nos ajudado, até aqui ter estado conosco, né? E eu creio que você também, que está conosco, vai, né, ouvir palavras da parte de Deus, vai regozijar, vai se alegrar nessa tarde. Louvado e engrandecido seja o Senhor nosso Deus, né? A paz do Senhor, irmão Adilson, Deus abençoe, amado. Amém. Oração por você, pelo trabalho, vamos orar sim. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, né? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Deus é bom, né, irmãos? Alguns dias de feriado, né? Páscoa, né? A Páscoa para nós é o que? Morte e ressurreição de Cristo, né, irmãos? Aleluia, né? É a ressurreição de Cristo em nossas vidas todos os dias, né? Aleluia. Então nós temos que comemorar isso, né? Comemorar Jesus no nosso coração todo o tempo. Glória a Deus, né? A gente fica feliz. Andréia, Deus abençoe, querida. Paz do Senhor Jesus a todos vocês. Deus abençoe vocês aí no Paraná. Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Então nós estamos aqui, né, irmãos? Mais uma tarde. Glória a Deus. É muito bom, né, irmãos? Louvado seja Deus, né? Vamos aqui já. Paz do Senhor, Val, Deus abençoe, querido, sua casa, você, família, né? Deus abençoe a cada um dos irmãos que está conosco nessa tarde. Então, irmãos, para não perder tempo, né? Vamos ler aqui no livro de Oséias. Glória a Deus. Capítulo 6 de Oséias. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu quero ler alguns versículos aqui da palavra de Deus. Diz assim. Irmã Elizabeth, Deus abençoe, amada, você e sua casa. Irmã Patrícia, Deus te abençoe. Glória a Deus. Irmã Rosimeire, minha sobrinha, Deus abençoe, em nome de Jesus. Vocês, irmãos que estão conosco, sua casa, família, né? Que Deus os fortaleça. Glória a Deus. Então, aqui em Oséias, capítulo 6, eu quero ler versículos da palavra de Deus, versículo 1, 2, 3, depois o 6. Diz assim a palavra de Deus no livro de Oséias. Beth está pedindo oração pela família. Vamos orar. Glória a Deus, né? Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque a sua saída é como a alva, e é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. O número 6, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Amém, irmãos? A paz do Senhor, pastor José, Deus abençoe o pastor, sua casa, família. Glória a Deus, né? Pelos irmãos que estão conosco. Irmãos, aqui em Oséias, né? O Senhor nos exorta nessa tarde ao arrependimento, irmãos. Muitas vezes, né? Nós precisamos meditar, pensar em nossas vidas, em tudo que estamos fazendo, em tudo que estamos, né? Sendo na presença de Deus, né? E aqui Ele nos exorta, né? Que nós possamos tornarmos ao Senhor em todo o tempo, né? Procurar estar mais com o Senhor, prosseguir em conhecer esse Deus, né? Conhecer aquilo que Ele tem para nós, conhecer as maravilhas que Deus tem em nosso favor, irmãos. Deus, Ele tem coisas grandes, maravilhosas para nós.
Mas muitas vezes a gente não procura saber, não procura querer saber, buscar para entender qual é os mistérios de Deus para cada um de nós, né? Paz do Senhor, irmã Dila, Deus abençoe, amada, você e sua casa. Então aqui Oséias nos exorta para que nós possamos prosseguir em conhecer ao Senhor, prosseguir em estar na sua presença, em estar na sua vontade, porque o nosso Deus, aleluia, né? Ele não quer misericórdia, mas nem ele quer misericórdia e não sacrifício. Muitas vezes fazemos sacrifícios de tolo, né, irmãos? Fazendo aquilo que não agrada a Deus, achando que estamos agradando, mas que nós possamos prosseguir em conhecer a vontade de Deus para com cada um de nós. Porque aqui o Senhor, ele fala, né? Vinde e tornemos ao Senhor, né? Oséias falava, porque ele despedaçou e nos sarará, ele feriu e nos atará a ferida. Irmãos, Deus é poderoso para agir e fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. A paz do Senhor, irmã Ercília, Deus a abençoe, amada, você e sua casa. Deus abençoe Elizabeth, Mesete, Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus, você e sua família, glória a Deus, né? Irmãos, o nosso Deus, ele quer que nós, a cada dia, nos aproximamos dele para poder conhecer mais, aleluia, ele na nossa intimidade. Saber o que ele tem para nós, saber o que ele quer de nós. O Senhor não quer, sabe, sacrifício, mas ele quer misericórdia. Ele quer que nós estejamos a cada dia voltados, aleluia, à sua presença. Paz do Senhor, Eli, Deus abençoe, amada, você e sua casa. Porque ele é, segundo as escrituras aqui, né? Ele é um Deus que nos sara. Ele é um Deus que nos restaura. Ele é um Deus que nos protege, que cuida de nós. Por mais que muitas vezes estamos passando momentos difíceis, momentos, né, assim, atribulados, não somente na família, mas às vezes conosco mesmo, mas o nosso Deus, aleluia, ele é aquele que está conosco em todo o tempo, irmãos. Porque nós sabemos que Deus, ele não dá maior prova além daquilo que nós podemos suportar. Porque o Senhor, ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus que olha para nós e vê que nós somos fracos e necessitados e ele age em nosso favor. Aleluia, né? Por isso nós estamos aqui. Estamos felizes com o Senhor, porque grandes coisas ele tem feito no nosso meio. Grandes coisas ele tem feito por nós. Aleluia. A paz do Senhor, irmã Maria Helenice, Deus abençoe, querida, você e sua casa, né? Por isso nós vemos, irmãos, o salmista em todo o tempo ali dos salmos, né? Ele se alegrava na presença do Senhor, né? Ele se alegrava na presença do Deus poderoso, aonde o mesmo Deus que nós servimos. O 103 ele dizia assim: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome. Irmãos, são maravilhosos, né? Aleluia, a palavra do Senhor, aonde nós podemos ver ele manifestar de maneira que ele fala, de maneira que ele age, aleluia, segundo a nossa necessidade. Então, irmãos, procuramos em conhecer ao Senhor, procuremos a entender a vontade do Senhor para cada um de nós. Porque a vontade do nosso Deus para nós, irmãos, a Bíblia diz que ela é perfeita e agradável. Nós sabemos que Deus, ele não quer coisa ruim para aqueles que o buscam, não. Ele não quer coisas más para aqueles que o buscam. Ele quer coisas boas. Ele tem coisas, né, maravilhosas. Coisas que somente o nosso Deus pode dar. Porque é ele que tem o controle de tudo, né? Aleluia. A paz do Senhor, irmã Maria Amélia, né? Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor.
Todo-Poderoso. O Salmo 116:1 fala: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Querida, qual é a sua súplica nessa tarde? O que é que está saindo da sua boca nessa tarde para com o nosso Deus? Ele está pronto a ouvir a nossa oração, o nosso clamor, mas para isso também Ele quer de nós obediência, né? Ele não quer sacrifício de tolo, não. Ele quer obediência, Ele quer que nós o obedecemos, aleluia, para que Ele possa realmente, né, cumprir, aleluia, todos os desígnios que Ele tem para aqueles que o servem, para aqueles que o buscam, né? Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala, mas permanece firme para sempre. O Salmo 125. Então nós sabemos que se o Senhor, irmãos, não estiver do nosso lado, não estiver nos sustentando, nada nós podemos fazer, mas com a força do braço do Senhor, com a força do nosso Deus, aquele que tem nos sustentado até aqui, aleluia, nós podemos todas as coisas. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu não sei o que você precisa nessa tarde, mas eu sei que Deus é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que você está colocando na presença dele, porque Ele é todo poderoso. Ele controla tudo, controla a nossa vida, controla nossas emoções, os nossos sentimentos, né? O nosso querer. Às vezes a gente quer coisas que não agradam a Deus. Às vezes a gente quer algo que está muito distante. E Deus sabe o que é melhor. Ele abre portas em todas as áreas, irmãos. Mas se for a vontade dele para conosco. Então nessa tarde, que seja a vontade dele, aleluia, para conosco nessa tarde, naquilo que nós precisamos. Amém? Que Deus possa nos fortalecer, né? Da graça, que nós possamos a cada dia buscar o Senhor, porque Ele está, aleluia, à nossa disposição. Ele está esperando nós chegarmos através de uma oração, através de uma palavra, para falar com Ele. Então nessa tarde, né, eu vou fazer aqui alguns pedidos de oração e depois vamos falar com Deus, amém? Vamos falar com esse Senhor Todo-Poderoso que tem o controle da nossa vida, aleluia, né? Glória a Deus. Então aqui, irmãos, pedidos de oração, peço por mim, minha casa, minha família, meu irmão Moacir, minha cunhada Rosa, toda a sua família, minha irmã Luci, sua casa, toda a família, minha irmã Márcia, sua casa, toda a família, né? Aposentadoria, minha irmã também tá, né? Já dando entrada, né, na aposentadoria. Pela minha sobrinha Simone, toda a sua família também. Pela Andréia, né, que está conosco, toda a família, né, Andréia? Aposentadoria também, todos ali os familiares, né? Meus familiares, sobrinhos, cunhada, todos ali no Paraná. Pelo irmão Bento, irmã Cida, né? Saúde para o irmão Bento, irmã Cida. Pelo Éder Job, né? Libertação. Benedito Job, saúde. Pela irmã Nina, irmão Márcio. Pelos irmão João e irmã Mariinha, né? Estão precisando de oração. Pela irmã Alcina, toda a família, seus filhos, né? Porta de trabalho, libertação, né? Cura ali. Sempre, né? Deus conhece a necessidade. Família da irmã Ercília. Andresa, né, em particular, tratamento difícil. Vamos orar pela família da irmã Ercília, e, né, em nome de Jesus. Pelo meu primo Milton Frasson, meu tio Antenor, meu tio Tito, todos ali no sítio ali dos meus tios. Pelo irmão Ivo e Lidiana, ali de Campo Grande também, amigos nossos, está passando por um momento difícil. Pelo assentamento Santa Irene, né, todos os irmãos ali, saudade dos irmãos ali, que Deus os abençoe. Pela V-Shows, né, do Júnior, toda a família do irmão Júnior ali, todos os irmãos. Pelo irmão Ricardo, pelo Ricardo da Marilene, Ricardo da Sebastiana, Serginho da irmã Livina, Claudemir, né, são libertação para esses jovens. Pelo nosso Brasil, irmãos, não vamos cessar de orar por Israel, pelos missionários a campo, né, pelo ministério, né, a igreja na face da terra, todos os ministérios, todas as igrejas,
né, passando momentos às vezes difíceis. Que Deus nos fortaleça, irmãos, que Deus nos dê graça, né? Aleluia, faça um avivamento na terra, né? Glória a Deus, aleluia. Então é isso, amados, né? Família da irmã Beth pedindo oração por vizinhas ali, todos os irmãos que estão comigo, né? Toda a sua casa, família, vamos orar por vocês, né? Que Deus os abençoe em nome de Jesus, continua fortalecendo, né? Pastor José, dando saúde, né, pastor? Sua casa, família, Senhor. E Deus continue, né, abençoando as nossas vidas no decorrer dessa tarde. Amém? Vamos orar, se você puder aí onde você está, junte comigo, né, a nossa fé, vamos unir para que Deus haja, né, com cura, com libertação, restauração, né, com portas de trabalho. São tantas coisas, irmãos, que as pessoas precisam, às vezes é um incômodo, né, pelo trabalho onde está trabalhando, né, o irmão Adilson tem pedido. Vamos orar, é um pelos outros, irmãos. Nós precisamos, vocês precisam, e Deus, Ele age em nosso favor. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, Senhor, por mais uma tarde, Pai, tarde da bênção, aonde eu, meu esposo, estamos aqui deste lado, e vários irmãos conosco nessa tarde, várias famílias representadas. Eu coloco diante de Ti os pedidos de oração, Senhor, cada nome aqui deste caderno representando, Senhor, a família, que haja cura, que haja restauração, que haja libertação, Pai, que haja porta de trabalhos aberta. Deus, o Senhor é aquele que tem autoridade e poder, ó Pai, no meio de tudo isso. Porque eu sei que o Senhor é um Deus que cura, que sara, que está, ó Pai, com suas mãos estendidas para abençoar este homem, esta mulher, que caia por terra todo incômodo, toda dor, todo mal, saia em nome de Jesus. Liberta este jovem, Senhor. Liberta, Pai, das drogas, da bebida. Deus tem misericórdia. Esta mulher, Senhor, que está sofrendo. Jesus, nesses tratamentos difíceis, Senhor, toma nas tuas mãos. Ajuda, Pai, nessa caminhada. Abre portas, Senhor, a favor dos teus servos que estão buscando aposentadoria. Ajuda, Senhor, a minha sobrinha Andréia, a Márcia, o irmão Testa, outros irmãos, amigos que precisam, Pai. Em nome de Jesus, trabalha, Senhor, em favor daqueles que estão, ó Deus, agora, orando comigo, clamando a Ti, Senhor. Abençoa, Pai, a cada irmão que está conosco. Ajuda nessa caminhada. Que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, Pai. Porque sabemos que o Senhor é aquele que trabalha por aqueles que Te buscam. Ainda quero colocar o nosso Brasil diante de Ti. As nossas autoridades, Deus, tem misericórdia. Liberta esta nação da idolatria, feitiçaria, de tudo aquilo que não Te agrada, Senhor, em nome de Jesus. Apazigua toda situação de guerra neste mundo, Senhor. Ali Israel, Palestina, aqueles lugares, Ucrânia. Deus tem misericórdia. Dá sabedoria aos homens que estão ali no poder, Senhor. Aqui no Brasil e nas nações. Tem misericórdia, Pai. Que haja paz, que haja alegria nos corações. Os missionários a campo, ajuda, Senhor. Tem misericórdia aqueles que levam a Tua palavra, Senhor. Ajuda, Senhor. Toma conta. Pelo poder do Teu grande amor, nós Te pedimos nessa tarde e já Te agradecemos, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Que Deus os abençoe, né? Grandemente nessa tarde, né? Aleluia. Deus é bom em todo tempo, né? Mande essa mensagem para alguém, né? Compartilhe aí com alguém que você saiba que está precisando, né? E Deus vai falar ao coração dessa pessoa, amém? Eu vou passar aqui já para o pastor Luiz, ele tem uma palavra também através, né, da palavra de Deus para nós, e depois a gente volta com mais uma oração, acabando, né, finalmente aqui a nossa live, amém? Irmão Adão Batista, Deus o abençoe, amado, em nome de Jesus, você e sua casa, Thelma, Deus te abençoe, amada, você e o Edno, Deus te abençoe a sua família, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Louvamos a Deus, pois Deus tem nos ajudado, nos sustentado com seu grande amor. E esse amor a gente tem que procurar mantê-lo. A gente tem que procurar cuidar que esse amor ele cresça nos nossos corações
na nossa vida, servindo ou buscando, né? Palavra maravilhosa que a Ivone trouxe para nós a respeito do profeta Oséias, no capítulo 6, né? Onde o profeta, ele nos traz uma palavra para que nós possamos buscar ele, prosseguir em conhecer. Isso é importante na nossa vida espiritual. E hoje Deus colocou uma palavra no meu coração que se encontra aqui no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 18, a palavra do Senhor que diz: desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. Amém? Uma palavra que Deus tem colocado no meu coração para que nós possamos realmente manter esse amor, né? Que esse amor ele possa crescer nos nossos corações. E nós temos que ter esse cuidado para que esse amor ele não venha se esfriar. Porque a gente tem acompanhado tantas famílias, tantas pessoas, e muitas vezes, por falta de vigilância, esse amor tem se esfriado, e isso é um perigo. Então, por isso que Deus colocou no meu coração essa palavra, Ezequiel 33, versículo 18. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá. Então, Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Por isso que a palavra de Deus diz, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Então, nós aprendemos com a palavra em que Deus tem deixado para nós, que nós não podemos parar no meio desta caminhada, mas sim ir até o fim. E aqui, o profeta Ezequiel, ele deixou esta palavra para nós. Por mais justo que seja a pessoa, ou seja, aquele ser humano, se ele deixar de praticar a justiça e começar a praticar a iniquidade, ele morrerá nela, porque Deus, ele é fiel. Deus, ele vela pela sua palavra. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, Deus tem compromisso com a sua palavra. Nos tempos bíblicos, lá na igreja de Efésio, aonde era Efésio, a cidade de Efésio, era a maior cidade importante na Ásia Menor. Sabe-se que a cultura grega era politeísta e idólatra, o que por si só já era um grande desafio. E não é diferente dos dias de hoje, né? A cidade de Efésios, na Ásia Menor. E nós vemos aqui que, mas pela graça de Deus, a pregação de Paulo, ali deu a origem a uma igreja, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, relata, em que em Efésios, quando o apóstolo Paulo, ele trazendo a mensagem, a palavra de Deus, ali houve-se muitas conversões, vidas foram transformadas e ali se formou uma igreja. A maioria das cartas às igrejas que encontramos em Apocalipse compartilham as mesmas características. Há um elogio
uma advertência e uma promessa. Este é o caso de Efésio, como se vê. A igreja recebe vários elogios, lá em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 3. E com o passar dos anos, ela se consolidou naquele ambiente tão hostil, esforçando-se com muito zelo para perseverar na fé em Jesus e preservá-la. E isto não é diferente nos dias de hoje que nós estamos vivendo, irmão. Há uma necessidade de perseverança, de zelo, de compromisso de nós temos com esse Deus maravilhoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, em meio a toda essa dedicação, algo muito importante ficou para trás. O que é, pastor Luiz? O amor. É o que eu estava comentando a respeito do amor. Que nós possamos ter esse zelo, vigiar, cuidar, para que o amor para com Cristo, ele não venha se esfriar. Por quê? Aqui em 1 João, no capítulo 4, versículo 16, a parte B, diz: Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Então, a palavra, ela é clara aqui para nós, que Deus é amor, que todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Então, nós sabemos que esse Deus amou o mundo de tal maneira, está registrado lá em João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. E ele mesmo, a pessoa de Jesus, declarou lá em João, no capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, irmão, nós aprendemos através da palavra que somente Jesus, esse final de semana prolongado, estivemos aí, comemorando a Páscoa. Tivemos lá a sexta-feira da Paixão, o sábado de cinza e o domingo da Páscoa, aonde no mundo todo se comemora a morte de Cristo e a ressurreição. Ele ressuscitou, ele está vivo. Aleluia. E ele quer que nós conservamos esse amor. Quando há amor, há fidelidade, há companheirismo, há dedicação, há zelo. E isso está precisando no meio da família, diante da sociedade. Amar Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Esse amor, ele não pode esfriar nos nossos corações. E nós vemos aqui o apóstolo do amor, 1 João, capítulo 4, versículo 16, a parte B, que diz que Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Mas nós vemos aqui, nesse versículo, que o profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 18, ele relata: desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. E é o que mais nós temos acompanhado, as pessoas
que estão afastadas de Deus, afastadas das igrejas, deixando de congregar. As pessoas estão se desviando dos caminhos do Senhor. Há um desinteresse muito grande, sendo que Jesus, ele relata lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, que primeiro nós temos que buscar o reino de Deus para que as demais coisas ele possa realizar, fazer, suprir naquilo que nós necessitamos. E nós vemos que, por falta de conhecimento, o povo está errando, está se desviando, se afastando. Há uma falta de desinteresse muito grande. Por quê? Porque o amor está se esfriando. Mas nessa tarde, Deus, ele nos chama a voltar ao primeiro amor. Amém. E ele dá o exemplo aqui da igreja de Efésio. Uma igreja que passou um momento difícil, conservou muitas coisas, mas o principal, que é o amor, começou a se esfriar. E isso serve de exemplo para nós. Por isso que Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Por quê? A carne é fraca, mas o Espírito é forte. Se nós andamos no Espírito, se nós vivemos no Espírito, se nós andamos nesse caminho maravilhoso, o Espírito Santo, ele nos orienta, ele nos ajuda, nos fortalece, para que nós não viemos a cair em contradição contra a palavra, ou seja, a pecar contra Deus. Este não era uma emoção qualquer, ou uma mera empolgação do início da vida de fé. Antes, tratava-se daquele amor puro e fervoroso que brota no coração da pessoa que se entrega a Jesus Cristo. Assim, abandonar o primeiro amor é deixar o próprio Jesus de lado. Olha que interessante, meu irmão. Por isso é que nós temos que prosseguir em conhecer esse Deus maravilhoso. A palavra que a Ivone trouxe para nós. Livro do profeta Oséias, capítulo 6. Prosseguimos em conhecer esse Deus de amor que amou a mim, amou você, amou todos nós de uma maneira tão grande que deu seu único filho para morrer por nós. E nós comemoramos a morte de Cristo nesse final de semana. Mas ele ressuscitou, ele está vivo. Aleluia. E o profeta Isaías, lá no capítulo 53, o profeta relata que ele se entregou pelas nossas transgressões como ovelha muda. Ele não abriu a sua boca, porque ele sabia que nós estaríamos aqui pregando a sua palavra, vivendo esse amor tão maravilhoso, que ele se entregou a sua própria vida na cruz do Calvário, que houve um alto preço, porque o escritor aos Hebreus, ele nos ensina que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, houve um alto preço, e não foi pago através de ouro, através de prata, mas através do sangue de Jesus, do Filho de Deus, que derramou lá na cruz do Calvário, para que nós possamos ter vida, vida em abundância, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então nós aprendemos aqui que abandonar o primeiro amor é deixar o próprio Jesus de lado. E aí entra o que? O caminho do pecado. Lá em Provérbios 14, 12,
A palavra do Senhor diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Por isso que o profeta Oséias, no capítulo 6, essa palavra que a Ivone trouxe aqui, uma palavra maravilhosa, mano. Ele relata para que nós prosseguimos em conhecer o seu grande amor. Ou seja, não podemos nos acomodar. Não podemos parar. Porque a ignorância espiritual, no próprio profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, nos ensina que o meu povo, ele perece, é destruído, porque lhe falta conhecimento. E a ignorância espiritual, o profeta Isaías, aqui no capítulo 59, versículo 8, diz: não conhece o caminho da paz, não há juízo nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas, todo aquele que anda por elas não tem conhecimento de paz. Por quê? Porque lhe falta conhecimento, porque lhe falta sabedoria, revelação de Deus através do Espírito Santo. Por isso que o profeta Ezequiel, aqui no capítulo 33, versículo 18, relata: desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. Por isso, meu irmão, o apóstolo Tiago, ele nos ensina para nós fugir da aparência do mal, para que nós possamos nos achegarmos a Deus, para que Deus possa se achegar a nós. Por isso, nós temos que ter cuidado, zelo, de manter o primeiro amor guardado nos nossos corações, para não pecar contra Deus. Aqui em Mateus 7, versículo 13, Jesus relata: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Por isso, meu irmão, nós temos que, mais do que nunca, estarmos na total dependência de Deus através do Espírito Santo. Porque se desviando ou se afastando, aí vem os seus resultados. Aqui em Provérbios 14, o sábio Salomão diz: absorção egoísta, dos seus próprios caminhos se fartarão o infiel de coração, e o homem será recompensado pelos seus. Por isso, irmão, é que nós temos que prosseguir em conhecer esse Deus maravilhoso através da sua palavra. Por quê? Aquele que não tem conhecimento, que não guarda o amor para com Deus, há uma indiferença religiosa. Aqui em Mateus 24, 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E é o que nós temos acompanhado. O amor de muitos estão se esfriando, há um grande desinteresse, estão se afastando das coisas de Deus. Por quê? Porque não tem guardado o primeiro amor. O primeiro amor, meu irmão, é Jesus. Jesus é o noivo. Glória a Deus. Nós somos a noiva. A igreja é a noiva. E Jesus é o noivo. Por isso, nós temos que conservar o primeiro amor. Incapacidade para o reino. Aqui em Lucas 9,62, Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Por isso, meu irmão, é que nós temos que permanecer no primeiro amor. Quando nós lançamos mão no arado, nós não podemos deixar de vigiar. Não podemos olhar para a direita nem para a esquerda, muito menos para trás, mas sempre olhando para Jesus, sendo Ele
autor e consumador da nossa fé. Porque ele declarou lá no livro de João, no capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. E nós vemos aqui em Hebreus 10, 38, o desagrado divino. Mas o meu justo viverá na fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E nós temos acompanhado que muitos têm recuado, muitos têm se desviado, muitos têm deixado crescer no seu coração um desinteresse muito grande. Por quê? Porque não tem permanecido no primeiro amor. E nós aprendemos aqui com a igreja de Efésio, aqui em Apocalipse 2, versículo 4, a perda do entusiasmo espiritual, onde a igreja de Efésios foi repreendida. Apocalipse 2, versículo 4, tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Oh, meu irmão, como muitos têm se desviado, muitos têm se afastado desse Jesus maravilhoso. E o profeta Ezequiel, no capítulo 33, versículo 18, diz: desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é santo, e sem santificação ninguém verá o Senhor. Aí vem o quê? O salário do pecado, a morte física e a morte espiritual. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 19, a palavra de Deus nos ensina: do suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. Então, meu irmão, nós temos que pôr em prática o que está escrito lá em Amós, capítulo 4, versículo 12. Prepare para encontrares com o seu Deus. Aqui em Ezequiel 18, versículo 4, a palavra do Senhor diz: pois todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E nós temos visto que muitos que têm desviado, que têm se afastado de Deus, estão morrendo espiritualmente. E a palavra de Deus, ela é clara, que toda alma pertence a Deus, e a alma que pecar morrerá. Aqui em Romanos 5, versículo 12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por isso que Deus enviou o seu Filho amado Jesus para morrer na cruz, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E ele pagou um alto preço, preço de sangue. Por isso, hoje nós temos comunhão com Deus, nós temos comunhão com o Pai, porque Jesus disse: não fique triste não, eu vou para Deus, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo, aquele que nos ajuda, aquele que nos fortalece. Por quê? O apóstolo Paulo ainda, escrevendo à igreja de Romanos, no capítulo 6, versículo 23, diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Meu irmão, não tem outro, é somente Cristo Jesus, porque Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não há outro a não ser por mim. Ele mesmo declarou lá em João 15, 5, sem mim nada podeis fazer. Que bom que a história não termina por aí.
A graça de Deus se mostra no chamado para voltar. Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, o Senhor, repreendendo a igreja de Efésio, estava trazendo uma mensagem para voltar ao primeiro amor. E ela diz: lembre-se do quanto vocês caíram, volte ao primeiro amor. Volte enquanto a porta está aberta. Volte, porque não tem outro caminho a não ser Jesus. Quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus, ela não vive mais sozinha. Tem o privilégio de fazer parte de uma comunidade, ou seja, a igreja. Isso é importante na nossa vida espiritual. Esta é um corpo vivo com muitos membros e cuja cabeça é o próprio Senhor. Os membros permanecem vivos e sadios na medida em que estiverem ligados ao corpo, cumprindo corretamente a sua função. Por isso, o escritor aos Hebreus, ele nos ensina e nos exorta para não deixar de estar congregando, não deixar de estar participando dos trabalhos da igreja. Por isso que o profeta Oséias, no capítulo 6, diz: prosseguimos em conhecer esse Deus maravilhoso. Nós não podemos parar, meu irmão, porque é muito fácil acomodar-se com o passar do tempo, passando a servir a Deus de qualquer jeito e de forma mecânica. É muito fácil quando o amor vai se esfriando. E é aí que mora o perigo, porque Deus repreendeu a igreja de Efésio. Lembre-se do quanto vocês caíram. Volte ao primeiro amor. Volte a ser fiel. Volte a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para que Deus possa suprir as suas necessidades naquilo que você precisa. Porque nós vemos aqui que é muito fácil acomodar-se com o passar do tempo, passando a servir a Deus de qualquer jeito e de forma mecânica. Nós temos visto, temos acompanhado muitas pessoas que não têm permanecido no primeiro amor e têm se acomodado e têm servido achando que está agradando a Deus de qualquer jeito, ou seja, de uma forma mecânica. Isso entristece o coração de Deus, porque a palavra Efésios continua valendo. Lembre-se de como você era no começo da caminhada com Jesus e veja o quanto mudou. Volte ao primeiro amor. Seria triste ficar só com servir-se, mas sem o amor. E nós temos visto que muitos não têm permanecido nesse amor. Sem amor a Deus e ao próximo, mesmo o trabalho mais bonito fica vazio de sentido. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina aqui em 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao versículo 3, que diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Sem amor, nós não somos nada, não somos ninguém. E aqui no versículo 3, e ainda que eu distribuísse
toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Por isso, nós não podemos perder as oportunidades que Deus nos dá hoje, ou seja, agora. Porque o profeta Ezequiel, no capítulo 33, versículo 18, ele diz: desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. Que nessa tarde nós possamos ter mais zelo, mais cuidado de permanecer no primeiro amor, porque Jesus é o noivo, nós somos a noiva. Que nós não viemos trocar esse amor, o primeiro amor, pelas coisas desse mundo, mas permanecer nele, para que nós possamos ter vida, e vida em abundância, para toda a eternidade, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Shalom Adonai. Pai, Senhor, queridos, né? Estamos aqui, glória a Deus, né? Palavra maravilhosa da parte de Deus, que já falou conosco também, aleluia, né? Como tinha falado no comecinho, aqui através de Oséias, né? Que nós possamos verdadeiramente guardar esse amor dentro do nosso coração, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, né? E praticar esse amor, né? Não desistir, continuar, aleluia, fazendo as coisas de Deus com gratidão, né? Isso agrada o coração do nosso Deus, aleluia, né? Entrou mais algumas pessoas conosco, né? Algumas eu não vi. Irmão Adão, irmã Thelma, e Felipe, meu sobrinho, Deus abençoe. Cristiane Mendes, irmã Clarice, Deus abençoe, querida. Irmã Rosângela, Deus abençoe, amada, você e sua casa. Glória a Deus, que Deus os abençoe em nome de Jesus, viu, queridos? Que nós possamos verdadeiramente, né, nos posicionar, aleluia, na presença desse Deus, amém? Vamos orar então ainda. A minha cunhada Beth pediu para a Thelminha, né? Está com um problema difícil. A irmã Dila pediu por ela, vamos orar. A Cristiane Mendes também pediu pela família. Amém, queridos? Então, assim, eu tenho anotado aqui no caderno o nome de todos os irmãos, amigos, famílias, né? E nós temos orado, né? Que Deus continue abençoando, né? A vida de cada um dos irmãos. Glória a Deus, né? Aleluia. Então nós vamos orar nesse momento, né, para terminar a nossa live. Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor, né? Todas as terças estamos aqui, 3 horas da tarde. Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Então nós vamos orar para Deus continuar a agir segundo o teu querer para conosco. Amém? Aleluia. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse tempo que nós passamos aqui na tua presença. Ainda queremos colocar a família da Cristiane, Senhor, a irmã Dila, diante de ti. Essa moça, Thelminha, Jesus, tu és o Senhor que conhece, Pai. Tem misericórdia. Ajuda, Pai, nesse momento muitas vezes difícil, Senhor. Mas eu sei que o Senhor é aquele que sustenta, que ajuda. E nesse momento, Pai, a qual nós já estamos aqui no término da nossa live, colocamos todos os irmãos que estiveram conosco, amigos, família, outros que estiveram, ó Deus, nesse momento, outros que vão estar mais tarde, um outro horário, que a sua mão de poder toca, Senhor, em cada vida, segundo cada necessidade. Abençoa os lares, famílias, Senhor, entra com tuas mãos de providência e continua ainda conosco no decorrer desse dia. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês, né? Irmã Maria Lenice, pelos filhos, amém, né? Oramos aqui e vamos continuar a deixar aqui no pedidinho de oração no caderno, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos continuar, então, orando um pelos outros, amém? Deus os abençoe com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus.